não é, irmãos, o sacrifício da justiça. Não é também, irmãos, o sacrifício da verdade. Muitos hoje querem a paz e a união de todos, mas entretanto, enterrando a verdade intrínseca das Escrituras. Interessante, irmãos, em que Mateus 10:34, nesse sentido que nós estamos falando aqui, Jesus veio não para trazer a paz, mas a espada. Não há, irmãos, a unidade fora da verdade. Falávamos isso hoje, eu e o pastor Kennedy. O ecumenismo, irmãos, é uma falácia. Por quê? Porque existe uma verdade crida pelos cristãos e uma outra verdade crida por outras denominações. Nós podemos conviver no mesmo estado social, mas nunca haverá consenso, irmãos, quando nós formos para a verdade que salva. A paz com todos e a santificação precisam andar juntas, como Hebreus 14:12 diz. Irmãos, não temos nenhuma ordem de Cristo para buscarmos a união sem o quê? Sem pureza. Pureza de doutrina e de conduta. A Bíblia, irmãos, ela nos proíbe a sermos cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Vai lá para Efésios capítulo 5, versículo 11. Irmãos, a Bíblia condenou a aliança de Josias com o ímpio rei Acabe. Não é isso que aconteceu lá em 2 Crônicas, no capítulo 19, no versículo de número 2? A Bíblia ordena, irmãos, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Não é isso que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, irmãos? Irmãos, então o que é paz, pastor? Se não é nada disso que você falou, do que esse mundo precisa? Do que eu preciso? A paz, irmãos, no hebraico e no grego, nunca é ligado como um estado negativo do homem. Nunca significa apenas a ausência de conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem. A libertação do mal e da presença de todas as coisas ruins é atrelado agora a coisas boas. A paz é um estado de harmonia do homem consigo mesmo, do homem com Deus, do homem com outro homem e do homem com a natureza. É um estado completo. E isso o dinheiro não pode comprar. Mas pastor, o que impede a paz? O que faz isso acontecer? Sabe o que faz isso acontecer, irmãos? É porque, infelizmente, o homem é um agricultor de semear o quê? Contendas. Irmãos, a Bíblia diz: não andarás com mexeriqueiros entre o teu povo. Levítico 19, versículo 16. Irmãos, esse pecado é o pecado que mais aborrece a Deus. É semear contendas. O mexeriqueiro, irmãos, ele é o correio do diabo. Porque o diabo envia suas cartas. Irmãos, ele é o mexeriqueiro. Ele sopra da sua boca, ele sopra brasas de contenda.
Se a Bíblia diz, irmãos, que o pacificador é abençoado, é bem-aventurado, então aquele que quebra essa paz, ele é maldito, irmãos. Jesus vai dizer que aquele que fala mal do seu irmão, ele comete um assassinato. O diabo, irmãos, foi o primeiro a quebrar a paz, separando o homem de Deus. Agora eu vou te dar uma coisa para você anotar na sua Bíblia. Se você quer um repelente disso, eu vou te dar 3 palavras que você precisa guardar no seu coração para você evitar a ser um mexeriqueiro. Sabe qual é, irmãos? Quando alguém chegava assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você já para aí e fala assim, vem cá, o que você vai me dizer é uma verdade? Primeira pergunta que você faz, antes dele abrir a boca, que você perceber que vai ser uma maledicência, você fala, o que você vai me dizer é uma verdade? Primeira pergunta. A segunda pergunta que você faz para ele, o que você vai me dizer? Vai me edificar? Porque eu só como aquilo que é pão. Vai me edificar? O que você vai me dizer? E a terceira coisa, se as outras 2 foram sim, então você pergunta para ela, e você já disse para a pessoa isso? Se não, não empreste o seu ouvido a Satanás, irmãos. O grande problema hoje das igrejas, irmãos, é que tem gente que é mexeriqueiro e tem gente que empresta o ouvido para Satanás. Esse é o problema que retalha a sua oração quando você dobra o seu joelho. É por isso que Deus não tem respondido à oração de muitos. É porque, na verdade, quando você dobra o seu joelho para orar, você esquece de se arrepender dos assassinatos que você cometeu. A sua oração ela é cessada. Você nunca se arrependeu das pessoas que você blasfemou, das pessoas que você expôs, das pessoas que você mal conhece, mas você diz, não fui com a cara dele. Mexeriqueiro. São agentes do diabo. Sabe qual é o outro? Os soberbos. É gente, irmãos, que sempre se acha melhor do que os outros. É gente que não consegue se expor diante da sua vida pecaminosa arrependida. É gente, irmãos, que prefere levar a uma condição ao extremo do que se arrepender diante da sua família, se arrepender diante da sociedade e se arrepender diante de Deus e da igreja. Nossa, eu sou alto demais. Eu sou o pastor da igreja, eu não posso cometer um erro. Irmãos, só que tem um detalhe, irmãos. A palavra que nós lemos aqui diz, olhem comigo no versículo de número 9. Ele vai dizer